Bem-vindo, bem-vindas ao curso Finanças Pessoais em 12 lições. Esta é a videoaula número 5. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso livro, Ler os Números é Preciso, que utilizamos para este curso, e vamos ver hoje como podemos evitar os problemas financeiros. Esta aula, ela também inclui o detalhamento do planejamento financeiro. Não somente como evitar os problemas financeiros, porque, na verdade, nós fazemos um planejamento para tentar evitar as más surpresas que podem ocorrer no futuro. Ok? Então, essa ideia. Bem, primeira coisa e muito importante é que você realmente esteja convencido que você tem um problema financeiro. Ou então você está determinado a fazer um planejamento financeiro para evitar ter problemas financeiros. Ok? Então, isso é muito importante mesmo. Se você não está convencido de uma dessas situações, você simplesmente não faz nada e continua como está. Continua ficando no vermelho ou continua sem ter uma visão do futuro de tal maneira que você possa fazer uma escolha no presente. Ok? Esse é o truque. Então vamos lá. Vamos abrir aqui. Bem, esta metodologia ela é bastante simples. Você executa este planejamento, você executa esta metodologia em 4 passos. Aqui, ó, passo 1, o passo 2, o passo 3 e o passo 4. Ok? Então vamos ao passo 1. Você vai fazer um planejamento, ok? Considerando um período de tempo, com tantos períodos de tempo, normalmente meses ou semanas para frente, quanto necessário para incluir todas as despesas e receitas que farão parte da solução do seu problema ou do planejamento que você quer realizar. De tal forma que nesse período, e ao final dele, as despesas e as receitas se equilibrem, de tal maneira que você termine o período com o saldo no seu banco positivo ou zero. E aí depois nós vamos ver o que fazer se essas coisas não ocorrerem. Tá? Então eu vou reduzir aqui e vamos olhar aqui um planejamento, ok? Que você decidiu fazer, com um período de 4 meses. Vamos supor março, abril, maio e junho. Você vai fazer um planejamento de 4 meses. E para simplificar o planejamento, eu coloquei uma linha das despesas que você tem cada mês e uma linha das receitas que você tem cada mês. Depois nós vamos usar essa poupança estratégica que nós já falamos nas aulas anteriores para fazer um truquezinho aqui, ok? Então, o que é o passo 1 disso? O passo 1 diz: abra uma janela de tempo com tantos meses quantos necessários para você incluir todas as despesas. Vamos dizer que essa janela são 4 meses, ok? Em 4 meses você inclui todas as despesas que você espera que ocorram para você realizar alguma coisa, ok? E você faz a mesma coisa com as receitas, certo? Aí você olha o saldo desses valores a cada mês. Então, por exemplo, aqui nós tivemos 2.500 de receita e 2.200 de despesas. Então, o saldo vai ser 300. Aqui, as receitas menos as despesas é 350. Mas como eu já tinha um saldo do mês anterior de 300, 650. E assim por diante. Então, o que a gente nota? A gente nota que no 4º mês ficamos negativos nesse planejamento.
Então, o que nós temos que fazer? Certo? Nós temos que tentar equilibrar as despesas com as receitas. Então, por exemplo, nesse mês que você está gastando 4.000 unidades monetárias, você está gastando um valor que lhe força a ficar negativo. Então, você teria que diminuir isso aqui. Vamos supor que vai diminuir para 2. Ó, ótimo, você ficou negativa. Mas só que o seguinte, pode ser que você não consiga reduzir para 2 a despesa neste mês. Note que nos meses anteriores as despesas sempre foram acima de 2. Então, vou voltar aqui. Então, essa alternativa não deu certo. Então, vamos dar uma olhadinha. O que a gente faz? A gente aumenta o número de meses para frente. Ok? Então, aumentamos mais um mês no nosso planejamento. Aí você lança as despesas e as receitas e note que o seu saldo que estava menos 1.050 já caiu para 500. Ó, melhorou. Você continua gastando o que você precisa gastar no mês anterior, junho, mas no mês de julho se equilibra. Vamos dar uma olhadinha mais para frente, porque mesmo assim você ainda está negativo. Então você olha para frente. Infelizmente, você teve que gastar alguma coisa que fez aumentar o negativo. Então, vamos olhar mais um pouco para frente. Continuou negativo. Mais um pouco para frente. Continuou negativo. Mais um pouco para frente. Opa, o negativo diminuiu. Caiu de lá pelos 500, 700, 800 para menos 50. Aí aumenta mais um mesinho. Opa! O que aconteceu? Normalmente em dezembro a gente tem entradas extras de valores. Né? O salário que você colocou, a sua receita 2.500, aqui aumentou para 50% a mais. Então provavelmente é o 13º. Então note que aqui no início, no planejamento de 4 meses, você ficou negativo. Mas você aumentando mais 6 meses, 10 meses, você ficou positivo. Então, esse é uma forma que tem de nós conseguirmos gastar o que nós precisamos, que está aqui em cima, dado a receita que nós temos, e mesmo ficando negativo em alguns meses, nós terminamos positivo. Então, vamos olhar o passo 1 aqui, que o passo 1 diz. Caso as despesas não se equilibrarem com as receitas ao fim do período, que é aqueles 4 meses iniciais, aumente o número de meses. E foi o que nós fizemos. Aumentamos o número de meses e conseguimos ficar positivo. Então, essa é, em essência, o passo 1. Vamos olhar o passo 2 aqui. Considere neste planejamento todas as despesas, inclusive aquelas pouco frequentes. Por exemplo, aquela despesa que você faz, por exemplo, você dedetiza a casa. Você dedetiza a casa ou apartamento uma vez por ano. Inclua, porque esse valor pode afetar a relação entre despesas e receitas. Faça estimativas com a melhor informação que você tenha no momento. Então, por exemplo, vamos voltar aqui. Você estimou que vai gastar aqui em agosto 3.000, mas você não tem certeza. Você não sabe se não vai ter um aumento aqui, se alguma outra coisa pode acontecer. Você simplesmente lance aquilo que é a melhor informação que você tem no dia de hoje. Ok? Depois você pode ir ajustando ao longo do tempo. Então, essa é a dica que a gente dá para vocês. O planejamento, como eu falei antes, não precisa ser uma coisa estática. Na verdade, ela vai ser até bastante dinâmica, porque você a cada mês, ou a cada término de um período, semana, um mês ou trimestre, né, você vai acompanhando o que está acontecendo e vai ajustando os valores. Então, em essência, isso é o passo 2. Vamos no passo 3. Esse é importante. As despesas é a coisa mais fácil, pessoal, da gente executar um número. É muito barbada. Se você não executa o número no mês,
Você no último dia do mês vai no shopping e compra um sapato, certo? Vai no shopping e compra uma coisa que homem gosta de comprar, certo? Qualquer coisa aí. Provavelmente alguma coisa para o carro dele, certo? As mulheres compram sapato e os homens compram coisa para carro, né? Então, fazer acontecer a despesa é muito fácil. Se você não está atingindo, vá lá e compra. Agora, receita é o mais complicado. A receita tem risco. Aquilo que você planejou de receita pode ser que não ocorra. Pode ser que, por exemplo, você tenha variações no seu salário. Porque vamos supor, no mês você faz hora extra e recebe um valor de salário um pouquinho maior, no outro mês você não faz hora extra e o salário diminui. Então você tem que, no seu planejamento, e vamos voltar para ele aqui, você tem que olhar a receita aqui e ser conservador. Por exemplo, se você acha que não vai acontecer esse 2.800 aqui de hora extra, você chega e diminui, certo? Coloca lá 2.700, ok? Você vai perder um pouquinho aqui, ok? Então, isto é importante que você avalie os riscos da sua renda mensal não ocorrer, que é a que sofre mais risco. Então, essa é a dica do passo 3. Vamos aqui ao passo 4. O passo 4 é o passo definitivo, o mais complicadinho. Vamos lá. Tópico 1 do passo 4. Reduzir as despesas mensais até haver um equilíbrio com a receita para o período considerado. Então, vamos voltar aqui. Nós abrimos um período, uma janela de tempo de 10 meses aqui e conseguimos equilibrar a despesa com a receita, de tal maneira que ficamos positivos. Mas imagina que você tem que equilibrar essa despesa com a receita ao fim do 5º mês. Então o que você vai fazer? Você não tem escapatória aqui, você vai ter que mexer ou na despesa reduzindo ou aumentar a receita. Aumentar a receita a gente viu que é meio complicado. Então o que você faz? Você vem aqui e diminui a receita. Vamos supor, você está 500 negativo, vamos diminuir a receita aqui 100 por mês. Então nós vamos botar aqui 2.100, 2.050, 2.600, 3.900 e 3.100. Pronto. Você executou uma redução na despesa, colocando essa redução um pouquinho em cada mês e terminou o período zerado. Ok? Agora, você poderia ter feito o seguinte, você poderia ter feito, e vamos voltar aqui, você poderia ter feito o seguinte, olha, é nesse mês que eu estou com a receita e a despesa desequilibrada, então eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir nesse mês a despesa no valor que eu estou negativo. Então eu vou chegar aqui e retirar, né, 1.100, que dá 3.950. 3.950. Vamos ver se dá certo. Opa! Tem que ser 2.850. Ok, colocamos 2.850. Então veja, você equilibrou a receita com a despesa em cada mês, ó. Em março, em abril, em maio e junho. E essa é uma outra forma de fazer, mas note o seguinte, ela é muito intensa, é muito forte. Olha, você teve que reduzir de 4 para 2.950, é muito forte. Então, essa estratégia de equilibrar despesa e receita todos os meses, no momento que a gente faz um orçamento com um período de tempo mais longo e a gente tem disciplina de longo prazo, você não precisa fazer uma redução tão drástica assim. Porque imagine que essa despesa aqui é uma despesa de saúde, por exemplo, que você tem que fazer uma cirurgia, você tem que gastar.
Então, a estratégia é você aumentar o período de tempo até que vai economizando e equilibrando a receita e a despesa e atinge o fim do nosso período ou um determinado mês desse planejamento positivo. Então, vamos voltar ao passo 4. O tópico 2 do passo 4. Pague as dívidas baseado em prioridade. Primeiro, as que caso estejam atrasadas, elas vão ter menos juros. Por quê? Se você pagar uma despesa atrasada e ela tiver muito juro, ela vai comprometer o seu orçamento com aquele juro. Tá? Se você pagar uma despesa que não tem muito juro, você deixa para depois, você paga a despesa que tem mais juros, de tal maneira que não comprometa o seu orçamento nesse aspecto de juros, ok? O terceiro que nós já vimos, adie ou cancele compras que pretende fazer no futuro até equilibrar as receitas com a despesa. Mas como eu falei aqui, eventualmente tem uma despesa que não podemos adiar. Estou dando exemplo aqui de uma cirurgia, por exemplo. É claro que você pode negociar eventualmente com o hospital e combinar o seguinte: você combina e divide essa cirurgia em dois valores, 1.000 aqui e 1.000 aqui, por exemplo. Ok? Então, note que nesse mês que estava menos 1.000, ficou menos 50, e nesse mês aqui você aumentou um pouquinho, certo? Você ficava positivo e agora ficou negativo, mas você reduziu esse negativo aqui que era muito grande, vocês se lembram? Menos 1.050, certo? Então, esse é um outro truque, né? Você adia de uma forma dividindo em prestações, desde que não tenha muito juro, certo? Ou então você cancela. O quarto tópico, negocie preços menores ou pague as compras em parcelas, que eu estava ponderando e colocando antes, né? Então, negociar menores preços é a grande saída. Sempre é possível você conseguir um preço melhor. Dependendo se o mercado, a economia não está muito aquecida, muito intensa, o mercado ele não está comprador, ou seja, as pessoas não estão comprando muito. Então, a pessoa que vende, ela aceita um preço menor. Então, você tem condições de discutir preço. Se é o contrário, o mercado está muito aquecido, tem muita gente comprando coisa, é muito difícil o vendedor lhe dar desconto. Porque se não vender para você, não vai vender para outra pessoa. Mas negociar sempre é importante. Então, o outro ponto foi o pagamento em parcelas que eu já comentei. Um quinto tópico, ao fim do período definido no planejamento financeiro, a despesa tem que ser menor que a receita. Bom, isso é bastante básico. Nós, ao fim de um período, conseguimos aqui atingir. Agora, vamos ver essa situação aqui. É possível que ao fim de um período a despesa e receita estejam equilibradas, mas em algum ou alguns meses isso pode não ocorrer. Que é o caso aqui, né? Olha, ao fim do período ficamos positivos, mas tem um período aqui de, olha, na verdade são 6 meses, ó, que os valores ficam negativos. Vamos imaginar o seguinte: vai ficar negativo o planejamento, se você está trabalhando no planejamento. E você não tem essa condição no banco de ficar negativo. Então, qual é a sacada? Qual é a saída? Bem, aqui entram algumas alternativas. A melhor alternativa, eu já comentei antes, é você ter uma poupança estratégica. Então, vamos imaginar que você tem uma poupança estratégica de R$ 1.200, vamos supor, R$ 1.200, tá? Vou colocar aqui. Você tem no banco, guardado. Então,
nesse mês aqui que você planeja? Você planeja tirar dessa poupança estratégica o valor que vai ficar negativo. Então, você tira 1.050. Note que você eliminou o negativo, mas aqui você vai ficar com 1.200 menos 1.050, que é 150. Então, você transferiu quase toda a sua poupança estratégica para cá. Note que nos próximos meses você ficou muito positivo. E você não precisa ficar muito positivo, você devolve o dinheiro para cá. Então, você está ficando positivo 550, então nesse mês, por exemplo, você devolve 50. Você vai ficar 50 não, 500, vai ficar 650 aqui. E aqui você vai retirar 500. Ó, você continuou com valor positivo, só que no próximo mês ficou negativo. Então você pode ir ajustando isso, né? Ou você simplesmente lança a poupança estratégica aqui, 1.050, certo? E quando chegar nesse último mês aqui, que você se lembra que a gente ficar positivo, você retira o valor que você tomou emprestado aqui. Então você coloca menos 1.050. E você volta ao 1.400 do seu plano original. Então você nota que na hora que você faz o empréstimo aqui, você sai do negativo em todo esse período que você estava e depois você retorna o valor aqui. É claro que o que aconteceu? Durante esses meses todos aqui, esses 5, 6 meses, você deixou de ganhar juro no banco aqui. Então, quando você voltar esse valor para cá, o ideal é você voltar um pouquinho mais, né? Você, em vez de voltar a 1.050, você volta, por exemplo, 1.100. E a poupança que era aqui de 1.250, né? Acho que era menos de 1.250, era 1.200. Você vai acabar ficando com 1.250. Que de certa forma o 50 é o jurinho que você pagou para você mesmo. Olha só o truque aqui, você sai do negativo e ainda você termina com mais dinheiro que tinha na poupança. É meio truque, né? Pois é, mas é um truque válido. Tá? Agora, se você tomasse esse dinheiro 1.050 no banco, você ia pagar um juro enorme e você não ia conseguir voltar a sua poupança ao 1.200. Provavelmente ela ia ficar com 1.100, porque você ia ter que pagar juro para o banco. Então, essa é a dica desse passo 6. A outra alternativa para você sair dessa situação negativa por um período é fazer o seguinte. Deixa eu mostrar aqui. Fazer o seguinte aqui. Tá. Então você está negativo. O que você faz? Você não tem a poupança estratégica, a sua poupança estratégica está zero. Ok? Então você toma um empréstimo no banco. Você toma um empréstimo no banco de 1.050. Ok? E você vai fazer um empréstimo por quantos meses? Vai fazer um empréstimo por 6 meses. Ok? Então, quanto você vai pagar em 6 meses? Provavelmente você vai pagar R$ 200 por mês nesta prestação. 200 vezes 6 é 1.200. Você tomou o empréstimo de 1.050, mas pagou 1.200. Então você vai ter que lançar a cada mês aqui os valores da prestação. Na verdade, você toma um empréstimo aqui, você paga aqui. 3.200 mais 200, 3.400. Ok? 3.200. 2.750. 2.750. 2.750. E aqui, 2.500.
Então você pagou esse empréstimo de 1.050 em 6 prestações, a partir de julho, as 6 prestações, ó, 6 prestações, de 200 por mês. E note que ao fazer isso, você acabou ficando negativo aqui em 3 meses, ó. Olha só, você ficou negativo aqui, certo? Mas vamos dizer que você tem condição de no banco ficar negativo até R$ 600, por exemplo. Vamos supor que você tem um limite de crédito no banco de R$ 600. Coisa que não é boa fazer, né? Nós conversamos antes, não é bom fazer, porque é o juro mais alto. Bom, mas você conseguiu salvar esse período difícil, mas note o seguinte, você se lembra que antes a gente terminava o período com 1.400, né? Mas nesse fim do período agora, você terminou com 1.250, porque teve que pagar 150 de juros. Agora, com aquela estratégia de usar a poupança estratégica aqui de 1.200, que nós comentamos antes, você termina com os 1.400 aqui, ou um pouquinho menos, na verdade 1.350, porque você devolveu 50 para a poupança, mas o dinheiro é seu, é uma questão de estar na conta corrente ou estar na poupança. Então notem a importância de ter a poupança estratégica. A poupança estratégica faz muitos milagres, pessoal. Vocês se lembram, numa das aulas anteriores, que nós usamos o carrinho, aquele Twingo com poupança estratégica? A gente venderia o Twingo se tivesse um problema? Então, claro, meio chato ter que vender o carro. Então, assim, o bom é fazer uma poupança estratégica na poupança bancária. Então, vamos voltar ao passo 4 aqui. Bom, aqui então diz que você pode fazer o empréstimo com juro menor, né? Ou adiar as despesas, né? E após fazer todo esse processo, você volta ao passo 1, que é o passo onde você checa se as despesas estão equilibradas com as receitas. Então, essa é a metodologia, pessoal. Executa o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4 e volta para o passo 1. E com isso você conclui o seu planejamento aqui, né? Vamos supor que você fez um planejamento de 12 meses e ao fim dos 12 meses você termina de uma forma positiva, né? Teve alguns percalços aqui, você adotou uma certa estratégia, né? Que foi uma estratégia, no caso, fazer um empréstimo bancário, né? Pagando 200 por mês, por 6 meses, mas podia usar a estratégia da poupança, que na verdade, vamos tentar voltar aqui, né? Essa aqui seria a melhor estratégia e a estratégia que eu recomendaria para vocês. Então vamos voltar aqui e botar o nosso 1.200 aqui, né? A gente então retira da poupança o 1.050, coloca aqui, nossa poupança fica em 150, né? E aqui nesse mês a gente devolve o 1.000, a gente devolve o 1.050 para a poupança. E ela volta a ter o quê? Ela volta a ter os 1.200. E na verdade eu até falei o seguinte, devolve um pouquinho mais, né? Ou seja, engorda a tua poupança com o valor que é o jurinho que você deixou de ganhar nesses 6 meses que você emprestou dinheiro para você mesmo. Então, pessoal, essa é a metodologia, né? Que é você sair do vermelho em 4 passos ou fazer um planejamento financeiro bem seguro para que você possa fazer escolhas hoje, né, e implementá-las no futuro, baseado nessa metodologia de 4 passos. Então, é isso que eu gostaria de apresentar na aula de hoje. E a partir das próximas aulas, nós vamos então olhar algumas outras coisas. Na verdade,
nós vamos olhar, nós vamos abrir essa despesa aqui, que eu utilizei uma linha só, nós vamos abrir em várias linhas de despesas. Eu vou mostrar isso para vocês. Nós vamos olhar outras metodologias, que são ajustes finos, nessa metodologia apresentada aqui, e com isso nós estamos nos aproximando da conclusão desse curso de finanças pessoais. Ok? Então espero ver vocês nas próximas aulas. Até lá!